Se você é consultora de alimentos e quer prestar serviços para o Sebrae, ganhar de 10 a 20 mil reais ou mais por mês prestando serviço, este vídeo é para você. Muita gente acha que para se credenciar no Sebrae precisa ter uma grande empresa ou muitos anos de experiência. Não precisa. A minha empresa tinha apenas 6 meses quando eu me credenciei no estado da Bahia e hoje nós somos credenciados em 9 estados no processo de se credenciar para 11, né? Estamos em processo de mais 2 estados. Nesse vídeo eu vou explicar para você os 3 requisitos básicos que você precisa ter para você se credenciar no Sebrae em qualquer estado do Brasil. Vamos lá? O primeiro requisito é que você precisa ter um CNPJ e esse CNPJ não pode ser MEI. Por quê? Porque no KNAI desse CNPJ, né, nas especificações das atividades que você exerce, precisa ter um KNAI de consultoria. E o MEI não pode ser consultor, isso está previsto em lei. Então, você precisa ter um CNPJ, ME, que é microempresa, ou EPP, não tem problema, depende do edital, mas a maioria aceita ME ou EPP, e você também precisa ter no KNAI de consultoria. Se você for nutricionista, o KNAI de nutricionista também precisa existir, e a depender da sua profissão, você também tem que colocar o KNAI da sua profissão. E o maior erro de muitas consultoras é ficar esperando para abrir a empresa. E eu diria, gente, que abrir a empresa é muito mais importante do que você fazer uma pós-graduação. E é muito mais barato também, por exemplo, do que você fazer uma pós-graduação. Pós-graduação é importante que lhe dá o direcionamento, mas a empresa vai lhe dar dinheiro, inclusive, para você pagar a sua pós-graduação. Entendeu, linda? No início, pode ser que seja um pouquinho custoso, mas o que foi que eu fiz? Eu não tinha recurso nenhum quando eu abri minha empresa. Entrei em contato com uma amiga minha que era contadora e fiz a proposta seguinte para ela. Você pode fazer isso também. Fiz assim, ó, eu quero que você me ajude a abrir minha empresa e quando eu começar a faturar, eu vou contratar você como contadora. Pode ser? Fiz uma parceria com ela. Também forneci alguns serviços para ela e ok, tudo certo. E assim a gente começou. Quando eu comecei a faturar, eu contratei. E ela foi minha consultora, minha contadora por muito tempo. E isso foi legal porque a gente fez essa parceria e indico ela hoje para várias empresas. Hoje ela não é mais porque ela não atua mais nesse ramo que eu atuo. Então ela está com outras perspectivas, mas ela continua trabalhando com essa parte de contabilidade. O segundo requisito são as certidões negativas e eu vou te explicar o que isso significa. Apesar do Sebrae ser uma empresa privada, ela não tem fins lucrativos e ela atua como um setor ali complementar ali, que apoia o governo federal. O Sebrae existe para apoiar pequenas e médias empresas no desenvolvimento dessas empresas. Então, tudo que você pensar que uma empresa precisa, o Sebrae tem. Tudo. Planejamento estratégico, parte de marketing, parte de estruturação, a parte de contabilidade, enfim, o que você pensar, tem. E nós, como consultora de alimentos, podemos fornecer esse serviço através do Sebrae para as empresas de alimentação fora do lar. Cafeterias, pizzarias, restaurantes, bares, indústria de alimentos, enfim, esse leque gigantesco aí que a gente trabalha. Então o Sebrae, ele traz o cliente para a gente e a gente presta serviço e ganha nosso dinheirinho massa. Como é que o Sebrae paga? Ele paga desse recurso que ele tem através do imposto que a gente paga, né? Em tudo que a gente compra, um percentual vai para o Sebrae para ele sobreviver durante o ano e é esse recurso que ele paga a gente enquanto prestador de serviço. E o cliente paga apenas uma parcela muito pequena. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você vai fazer um manual de boas práticas para uma padaria e aí você cobra em torno de 5 mil reais. O Sebrae, ele vai pagar 70% desse valor para você. O seu cliente vai pagar apenas 30%. E esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes sem juros. Então, o cliente vai pagar 1.500, o Sebrae vai pagar o restante, 3.500. Você recebe, amor, os seus 5 mil reais para prestar o mesmo serviço. A diferença é que o cliente tem um subsídio. Então, para que o Sebrae possa fazer isso, você, enquanto prestadora de serviço, precisa ter as suas certidões da sua empresa negativadas, ou seja, você não pode ter nenhum tipo de inconsistência, nem com a Receita Federal, nem com o seu estado, nem com o seu município, nem com as questões trabalhistas. Então, basicamente são 4 certidões. Alguns estados pedem outras, pedem mais, e outros pedem menos, e outros pedem essas 4 que eu vou falar agora. A primeira é da Receita Federal e INSS, que são conjuntas. Então, tudo isso você encontra na internet. Você bota lá certidão da Receita Federal negativada.
como tirar a certidão da Receita Federal. E aí, você coloca o seu CNPJ e já vai sair. A segunda é a certidão estadual também, tem que estar negativada. A certidão municipal do seu município e também a certidão do FGTS, que você também tira no site da Caixa. Essas certidões, você precisa estar atualizadas para você prestar serviço para o Sebrae, para você se credenciar no Sebrae. E o terceiro requisito, inclusive, é o mais difícil de tirar, porque esse é muito fácil. Esse você entra na internet e você baixa todas as certidões do seu CNPJ, ok? Então, as certidões precisam estar ok para você poder se credenciar ao Sebrae. Terceiro e último requisito, e esse talvez seja o mais importante, que é o que trava muita gente, algumas alunas minhas também travam na hora que vai fazer essa parte abençoada, e ainda vou te dar uma dica de como você conseguir isso muito mais fácil se você não tiver. O terceiro requisito são os atestados de capacidade técnica. O que é isso? Vamos lá. Você prestou serviço a uma padaria e essa padaria vai lhe dar um atestado de capacidade técnica, dizendo que você tem capacidade técnica de prestar aquele serviço. Por exemplo, no nosso exemplo, o manual de boas práticas, a implantação de boas práticas, treinamento, POP. Então, ele vai descrever ali que você já pode entregar isso pronto, porque tem vários modelos, inclusive eu tenho esses modelos, se vocês tiverem interesse. Você vai descrever ali, vai colocar os dados da empresa vai colocar os dados da empresa do seu cliente, e ele vai descrever as atividades que você executou na empresa dele. Pronto, ele dá esse atestado, é só para dizer ao Sebrae, senhor Sebrae, essa empresa aqui, ó, ela tem capacidade de prestar esse serviço, porque ela prestou esse serviço na minha empresa e foi massa, foi muito bom. Só isso. Ele assina e você, com esse documento poderoso, você vai e leva para o Sebrae. Você coloca na plataforma do Sebrae para você se credenciar. Ah, Amanda, mas eu comecei agora, eu não tenho experiência, o que eu faço? Eu vou dar uma dica aqui. Algumas vezes, a nutricionista ou a consultora de alimentos não tem a experiência e não tem a quem pedir esse atestado de capacidade técnica. Então, eu vou sugerir que você faça o seguinte. Todo e qualquer bairro do Brasil existe uma padaria. Eu sempre volto padaria porque padaria é perfeita. Existem várias no Brasil. Eu adoro atender padarias. Eu adoro os padeiros. Eu adoro a criatividade de uma padaria. Então, toda e qualquer padaria, todo e qualquer bairro tem uma padaria, não é verdade? Todos os dias você compra pão. Você vai entrar na padaria do seu bairro e vai conversar com o gerente. E vai dizer assim, ó, seu gerente, eu estou em processo de me credenciar no Sebrae e eu queria prestar um serviço aqui para vocês. Não é um serviço voluntário. Não é um serviço voluntário. Você vai sugerir uma permuta, mas você não vai falar isso na hora. Primeiro você não vai falar a permuta. Você vai dizer assim, eu queria fazer um treinamento aqui com seus funcionários da vigilância sanitária. Você tem interesse? Gente, o dono vai ter interesse, eu já fiz isso várias vezes. Eles têm interesse, que muitas vezes ele não tem o recurso para pagar. Então você entra com o seu serviço maravilhoso e faz uma permuta. Ó, eu só quero tal coisa, você pode trocar por produto, você pode trocar por serviço, como eu fiz com a contadora. Você pode fazer como você quiser, mas você tem que ter como permuta, porque o Sebrae não aceita atestados nem contratos de trabalho voluntários. Então você precisa ter ali uma troca. Você não precisa colocar isso no seu contrato. Mas se você quiser colocar, não tem problema nenhum, porque você vai estar fazendo ali uma permuta, uma troca de serviços, uma troca de produtos. E aí você entrega o seu serviço, logicamente que você vai primeiro vender o seu serviço, se ele não tiver como pagar, você já oferta isso como uma permuta. E aí você faz o seu serviço maravilhoso, ficha técnica, rotulagem, você pode fazer boas práticas, treinamento, manual, faz esse trabalho com permuta, não tem como dar errado. Todas as minhas alunas que fizeram, deu certo, todas elas. E aí depois ele vai te dar um atestado de capacidade técnica, assinado lá por ele e tal. Nem todos os Sebrais aceitam só o atestado. Tem outros que querem a nota fiscal. Aí, quando eles querem a nota fiscal, isso aí realmente você precisa ter a nota fiscal para você ser credenciado nesses estados. Que não precisa, que pede nota fiscal. Tem alguns estados que não obriga a nota fiscal, ele quer apenas o atestado de capacidade técnica. Aí fica mais fácil quando só quer o atestado. Quando quer nota fiscal, realmente você precisa prestar o serviço, você realmente precisa emitir a nota fiscal. Nessa nota fiscal, na descrição, precisa estar claro. Se você colocar só consultoria de alimentos, não vai dar bom. Você tem que descrever as atividades que você fez, porque o Sebrae precisa ler isso lá e saber que realmente
você tem capacidade disso. São algumas questões e algumas nuances que eu aprendi, a muito custo. Hoje eu tenho 3 anos credenciada no Sebrae, em 9 estados, como eu falei, indo para mais 2. E aí, você não precisa fazer isso sozinho. Eu criei um programa chamado Programa Vivendo de Editais, onde eu ensino consultoras de alimentos a se credenciarem no Sebrae, não só no Sebrae, mas em outros editais como o SESI, como o SESC e outras instituições que têm no seu programa o interesse e a vontade de que outras nutricionistas PJ, na maioria PJ, se credenciem na instituição para prestar um serviço maravilhoso, tá bom? Então, se você tiver interesse, clique aqui no link da descrição, você preenche o formulário e eu entro em contato com você, a gente conversa, te apresento o programa. Se você achar que o programa é para você, a gente faz essa parceria, né? Eu vou mostrar valores, como é que funciona o investimento. Se não, se você achar que não é para você naquele momento, a amizade continua e tá tudo certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo.